Arena da Baixada é o coração da torcida atleticana, onde os torcedores unem um só sentimento e transmitem sua paixão nas arquibancadas. Em uma chácara no bairro Água Verde, em 1912, foi onde o Internacional começou a construção do primeiro estádio de futebol do Paraná. Inaugurado em 1913, o estádio tinha a primeira arquibancada coberta, feita de madeira. Tudo seguia bem até o dono da propriedade alugada pelo Atlético, Carlos Auer, recusar a renovação do contrato e exigir a compra do mesmo. Como o clube não tinha condições financeiras, o comerciante Luiz Feliciano Guimarães e o empresário Hermano Franco Machado adquiriram o espaço e o realocaram em forma de aluguel. Mas isso foi a prova de que o clube precisava de uma casa própria. Através de um acordo em que o Estado compraria o terreno no Água Verde, em troca da propriedade no Juvevê, doada em 1929 para o Atlético, que pela distância optou por não construir o estádio naquela região, o acordo é firmado em 29 de novembro de 1933. Em 1934, o Atlético finalmente podia chamar a Baixada de sua, concedendo o nome de Estádio Joaquim Américo Guimarães, em homenagem ao fundador e ex-presidente do Internacional Futebol Clube. Ele é o precursor de todo o Atlético hoje, embora ele tenha fundado o Internacional. Dos reservas do Internacional se formou a América, depois os reservas voltaram para o Internacional e aí foi feito o Atlético. Ele é um precursor de tudo isso, uma pessoa inovadora para a época, um visionário para a época, ele que construiu o primeiro estádio do Paraná, que é hoje onde está a Arena. É um motivo de orgulho, acho que, para o Atlético. Ele está homenageando uma pessoa que começou tudo isso e que teve, no pouco tempo que ele teve ainda em vida, a oportunidade de deixar o caminho aberto para que o Atlético fosse o que é hoje. A equipe entrou de cabeça erguida e refletiu isso dentro de campo, pois já era reconhecida como uma equipe de raça, e vestiu a faixa de campeão paranaense no mesmo ano. Ainda em 1934, numa cabine improvisada, foi realizada a primeira transmissão radiofônica de futebol no Paraná. No ano seguinte, o então presidente da federação, Luiz Guilherme, criou um regulamento em que apenas os 4 primeiros melhores times do primeiro turno disputariam o segundo, resultando assim na desclassificação do Atlético. Já em 1936, a história foi diferente. A federação voltou atrás da decisão do ano anterior e manteve o modelo do campeonato em pontos corridos, como foi desde o início, e assim o rubro-negro consagrou-se campeão paranaense mais uma vez invicto. Deixando no passado as arquibancadas de madeira, em 1937, a Baixada implantou uma novidade, arquibancadas de concreto, tal modernidade nunca vista antes no estado. 1938, mais um ano sem triunfar o campeonato paranaense, mas também um ano de contratações para a equipe rubro-negra. Chegou na Baixada diretamente de Antonina o goleiro Bino, reserva do até então atual goleiro Caju, e de Ponta Grossa, acompanhado do zagueiro Gonzaga, vinha o ponta direita, o histórico Genésio Ramalho. Como jogador, passou despercebido, mas marcou seu nome na história rubro-negra, por adicionar melodia na poesia dos Inderlins, e então compor o hino do Atlético. Ferroviário, campeão do primeiro turno, e o Atlético, campeão do segundo turno, disputaram o título do Campeonato Paranaense de 1940, em uma partida repleta por caos. O jogo seguia em empate, 2-2, até Ari Carneiro, jogador do Ferroviário, marcar seu terceiro gol. E foi aí que a confusão começou. A arbitragem e até mesmo a torcida tinham visto pênalti claro, menos os dirigentes do clube, que a todo custo não aceitaram de jeito nenhum a decisão. Visto esse conflito, o Atlético vestiu a faixa de campeão graças à decisão da Federação e do Tribunal de Justiça Desportiva. 2 anos seguidos sem triunfar o Campeonato Paranaense. E o único marco dentro desse período foi essencial para o reconhecimento do Atlético no Brasil afora. Em 1942, o goleiro Caju foi convocado para a seleção brasileira. A revolução no futebol paranaense. Em 1943, o Atlético trouxe seus primeiros jogadores estrangeiros, Aveiros e Baronha, acompanhados também do técnico Antônio Carbó. Com o finalmente time dos sonhos, o Atlético conquista, após uma ótima campanha, mais um campeonato paranaense. A partida decisiva obteve o placar de 3-2, em cima do seu arqui-inimigo Coritiba. Campeões de fato, de direito e de justiça. Foi a manchete na Gazeta do Povo.